galera, aqui é o Hora Cartoon, enfim, trazendo a última FAQ da Scarlet Lady, depois de muitos meses. Eu devo ter pedido essas perguntas em agosto, já estamos em novembro. Gatos, aqui tem a playlist com tudo da história, caso você não saiba do que eu estou falando. Como sempre, FAQ significa perguntas feitas frequentemente. Eu não respondo perguntas que eu já tenha respondido em FAQs anteriores, e quase todas elas foram feitas de vocês e respondidas pela criadora da história. E vamos começar com a thumbnail desse vídeo, que deve ter impactado todos os que não acompanham o Tumblr da Cameron Zoe. Vamos ter o multiverso de Miraculous ou o Joaninha Verso abordado em algum quadrinho da história? Eu fiz essa pergunta eu mesmo porque eu tenho certeza que é uma dúvida de vocês depois que a gente viu o especial de Miraculous World Paris. E a resposta é... não. Infelizmente ela não pretende abordar multiverso, principalmente agora que falta tão pouco para a história acabar. Mas ela fica contente que a história dela meio que tenha sido canonizada nos bilhões de universos que existem no multiverso de Miraculous. Essa beleza dourada que vocês estão vendo se chama Ubiquity Gold, porque no momento em que a Lady Ubiquity nasceu, toda Marinette do multiverso que estava no seu próprio universo, se transformou em Ubiquity ou alguma variação. E essa é a variação na Scarlet Lady AU. Quando o Monark tentou invadir o universo Escarlate, a criadora disse que Marigold foi kamikotizada na Ubiquity Gold, que chutou a bunda dele 2 vezes. Primeiro o ferroou, deixando ele paralisado, e depois o mandou de volta pelo próprio portal de onde o baratão veio. Zoe também mostrou como seria um universo da Scarlet Reverso, onde Marigold seria a Queen Wasp ou Rainha Vespa e Scarlet Lady seria Anti-Bug. Bom que ela manteve o padrão cabeça de caixa d'água que os reversos têm, porque cabe a minha redação do Enem na testa da Anti-Bug. E ela fala que elas são as portadoras número 1 do Supremo. Rainha Vespa é a sua agente de campo número 1 que dá conta de tudo, parecido com a Shadybug, e Anti-Bug é a sua conselheira número 1. Até porque, se você quer uma pessoa que não se esforça, mas sempre está pronta para pensar em coisas maléficas, esse alguém definitivamente seria Chloe Bourgeois, independente do universo. O máximo que teremos de Cameron Zoe sobre os reversos mesmo são algumas mini tiras que ela vai fazer, tipo essa do Adrian da Marinette Reversos depois do final do filme. Com o Adrian todo boiola por ela tentando chamá-la de My Lady, mas ela vai quebrar a mão dele se chamá-la de um apelido meloso como aquele de novo. Agora sim, nas perguntas, o Chococal perguntou: tem algum personagem ou acontecimento que você gostaria que tivesse sido mais trabalhado na AU, mas que não deu tempo de dar destaque? Pergunta interessante, e de forma certeira, uma personagem que ela queria muito ter tido mais tempo de evoluir a história e tal, é a Natalie. Ela gostaria de ter descoberto antes suas motivações e história com a Emily, que descobrimos já quinta temporada, pra colocar na U, mas agora é tarde demais. Ela é uma personagem muito interessante e com potencial, mas infelizmente teve que ser deixada de lado. Zoe também menciona a própria Emily, Audrey e André, que são outros personagens que ela queria trabalhar mais. E espera que o que fez com a Audrey nesses episódios finais, quando ela aparecer, seja o suficiente considerando o tempo curto que teve. O Master 6X perguntou: já pensou em criar seu próprio Miraculous, conceito e poderes, mesmo que não apareça na AU? Tecnicamente, ela já criou um muitos anos atrás, lá em 2016, durante o grande hiato entre a primeira e a segunda temporada, chamado It's Spitz, Kwame do Miraculous do Shiba, que é uma raça de cachorro. Sua arma era o bumerangue e o poder era o poder de cavar qualquer tipo de superfície. Muito antes de os fãs sonharem que existia um Miraculous do cachorro. Mas atualmente não. Ela até cria um ou outro por diversão, mas nenhum que tenha uma história, poderes ou nada muito trabalhado. O Petro Star perguntou: o que foi mais difícil de fazer nessa quinta temporada da AU comparada às outras? Pra Zoe, o mais difícil é que, sendo a quinta temporada a última da história, ela tem coisas e temas demais pra trabalhar em pouco tempo e poucos capítulos. Ela sempre lembra de mais e mais coisas que precisam ser trabalhadas e que ela acabou deixando de lado nos demais capítulos, como um desfecho pra Professora Bustier ou o Mestre Fu, ainda mais com suas 2 personagens novas chegando agora, Zoe e Audrey. Então é bem difícil e ela espera terminar a história satisfeita nesse quesito, já que reforça que não haverá uma 6ª temporada da AU. Danny9412 perguntou: você pretende fazer mais comics relacionados a Miraculous no futuro? Zoe já tem ideia do que ela vai fazer assim que a Scarlet Lady terminar, que é a sua Angelic Layer AU, só que ela é bem diferente do habitual. Ela é baseada nos mangás estilo Angelic Layer, onde personagens são apelidados de deuses que controlam seus campeões para lutarem e tornarem seus criadores, os deuses, campeões de Paris. Então Marinette, Adrian e Alia, por exemplo, são deuses, e Ladybug, Cat Noir e Renan Rouge são campeões de batalha que lutam por eles. Tudo é bem diferente nesse universo de lutas. Zoe sabe que muitas pessoas não conhecem ou simplesmente não gostam da ideia desse tipo de AU. E ela ainda vai ver o que vai decidir da história, como o quadrado amoroso ou a revelação das identidades, mas o estilo visual é bem bonito. Caso vocês se interessem lá pra frente, quando ela começar, quem sabe não vir a próxima AU aqui do canal. Mas a Cameron Zoe me disse que está curiosa para saber o que vocês esperam dela no quesito AUs, e eu prometi que depois passaria para ela as melhores ideias, então sintam-se livres aí nos comentários para botar o que vocês quiserem. Quem sabe a sua ideia não vira a próxima Scarlet Lady AU. Utgard Toranus perguntou: a Natalie vai ser importante no Dia dos Heróis ou Rockmoth vai pensar fora da caixa pela primeira vez na vida?
Bem, a essa altura você já tem um pequeno spoiler dessa questão. Sim, a Natalie vai ser importante pro season finale e ela ainda vai ser a Catalyst. Só que como eu já falei pra vocês em outro vídeo de spoiler sobre a série, ela não vai ser a Mayura. Catalyst sim, Mayura não. Outra pessoa vai portar o Miraculo de Pavão e a gente ainda não tem ideia de quem possa ser. Miguel Salazar perguntou, qual foi o herói escarlate que vocês dois mais gostaram? Bom, pra mim é uma pergunta difícil, porque tem muitos heróis incríveis. E a Marigold eu acho meio injusto considerar ela, porque ela tem muito mais protagonismo que os demais. Mas eu acho que pra mim é a Fenice. Toda a construção da Scarlet Lila pra mim é impecável e muito impressionante. E a atuação dela com esse Miraculous também foi perfeita. Então a Fenice simplesmente roubou o meu favoritismo pra ela. Já para a Zoe, foi a Coke Marina. Não é à toa que tantos cabelos foram considerados pra ela. Em segundo lugar, ficando Foxtrot, porque Anansi foi um episódio muito bom de reescrever. Na questão do mais fofo de todos, ela tem certeza que foi a Ultimate. Spider861 perguntou, você vai dar mais destaque a algumas armas inúteis dos heróis, como a caneta tinteiro, bola e etc? Ela não pretende se esforçar para fazer nenhuma delas particularmente útil. O máximo de destaque que elas vão poder ter é na intermissão, como vocês viram na discussão da Ultimate do Minotaur Hawks, ou na Fenice mostrando que a pena da caneta tinteiro é bem afiada e pode ser usada para esfaquear e furar. Mas ela nos deu um mini spoiler sobre o Dia dos Heróis, dizendo que não é pra gente esperar 16 heróis surgindo do nada pra chutar a bunda do Rockmoth de uma vez, até porque não seria um especial de 2 partes se acontecesse tudo assim de uma vez. O Geraldo Milk perguntou, se a Lila Escarlate é apenas uma menina com síndrome de garota nova, nesse universo, quem é a sua verdadeira mãe? Ainda bem que alguém perguntou sobre esse traço sociopático da Layla original, mas ela disse que nós saberemos exatamente como ela resolveu essa bizarrice do Eu Tenho 3 Mães na parte 1 do Dia dos Heróis. Mas respondendo essa pergunta de forma mais direta, a mãe biológica da Layla é aquela mulher vista no Colecionador Escarlate quando Marinette vai na casa da Layla entregar a lição que ela estava perdendo quando ficou doente pelo banho de fonte que a Scarlet Lady fez ela tomar no inverno. Olinda e um user perguntaram, já que o Argus é o favorito de muitos, tem chance dele aparecer e ele ainda será um Sete Monstro? Ela reforçou que ninguém é Sete Monstro na história dela porque não quer tocar nesse assunto de jeito nenhum, e Argus não aparecerá, mas Félix com certeza no epílogo. Li por Dinheiro perguntou muita coisa, então vamos por partes. Em O Urso Maligno, não, os convidados não repararam que a Scarlet Lady estava sendo necessariamente controlada naquele momento. Mestre Fu se tornou o tutor de chinês do Adrian a partir do episódio A Sereia. Sim, ainda podem haver personagens que rejeitam a acumatização, como o Sonhador rejeitou com a ajuda do presente. Toda a história da Scarlet Lady AU se passa em um ano letivo escolar, começando em setembro e terminando por julho. O talismã de Zombizu, caso fosse chamado, seria o mesmo do episódio original. Ela introduziu o Crocodile e deixou o Glaciator como intermissão para manter o padrão de 10 episódios comuns por temporada, mesmo que Glaciator já estivesse feito, porque achou muito pertinente para a história abordar os pais de Julek e Luca e o porquê eles realmente se separaram. E os heróis só não terão os breaks da Scarlet Lady porque, 1. Se fizessem isso, a história acabava, e 2. Se houver uma cisão ou briga pública entre os heróis de Paris, isso fará muito mal para a imagem pública deles, que precisa se manter boa. O Marcos Yuri perguntou, você pretende dar mais destaque a personagens secundários como a Layla, que aqui teve tanto destaque e desenvolvimento? E infelizmente a resposta é não. A essa altura do campeonato não dá pra mais dar destaque a nenhum personagem que já não tenha algo pré-traçado ou seja um personagem novo, como a Audrey e a Zoe Lee. Então alguns, como Mark, vão acabar ficando sem muito brilho. O Zer, um monte de letra e número, perguntou, qual traje de herói foi o mais difícil de fazer? E qual foi o capítulo que eu mais demorei a editar? De capítulo, a Cantora Escarlate. Acho que juntando toda a edição e escrita que eu devo ter dividido entre uns 3 e 4 dias, dá no mínimo 18 horas só trabalhando neste episódio. Basicamente, quanto maior for o vídeo da Scarlet Lady, maior foi o meu trabalho nele. Zoe disse que o herói mais difícil de desenhar foi o Monkey King, porque no fim ela não conseguiu mudar nada nele. Já em alguém que ela realmente mudou, Viperion foi o mais difícil porque ela gosta muito da roupa original. Foi difícil diferenciar, e quando o episódio saiu ela nem lembrava mais direito o que ela tinha usado de inspiração para fazer aquilo. Fenice também está entre os mais difíceis porque ela tem tantos tons de cores que é difícil traduzir isso para os quadrinhos que são preto e branco. Bunny's Lover perguntou, você ainda quer ou vai adicionar Gimme, a história maluca da Layla ou o passado de pobre do Gabriel Nau? Ela pede desculpas, mas no momento não. Porém, sempre tem mais e mais coisas que ela fica pensando e acaba adicionando no epílogo antes da série acabar. Então a resposta mais correta para isso é um talvez do que um não certeiro. Luan, ou Luhan Yoka, perguntou, qual a evolução artística você mais se orgulha e qual foi a mudança mais drástica feita na história? E qual acontecimento me surpreendeu mais até agora na história da U? Mano, difícil, viu? Acho que a coisa que mais me choca até hoje foi a evolução de poderes da Desaparecida, tá? Não da Marigold, da Desaparecida aí, a reestruturação de poderes que a Zoe fez nela, mudando muito da Desaparecida original e conseguindo reestruturar todo o episódio por causa disso. Tipo, eu acho que até hoje essa foi a coisa que mais me chocou.
A coisa que ela mais se orgulha, depois de agradecer pelo elogio na pergunta, é na disposição do layout dos capítulos. Antes a noção de espaço e proporção dela não era tão boa quanto é agora. Realmente conseguiu dominar o enquadramento de histórias em quadrinhos ao longo do tempo. E a coisa mais drástica que ela já fez, considerando que quando começou a Scarlet Lady AU, só tinham 2 temporadas originais e agora temos 5, foi inserir a Zoe Lee na história. Definitivamente é algo que nunca esteve nos seus planos e ela teve que começar a pensar nisso ao sair os episódios Esmagadora e Rainha Banana. E por fim, a Coelhinha 733 perguntou: a criadora pretende abordar a herança aristocrática britânica da Amélie ou o fato do pai do Félix odiar tanto o próprio filho? Não, ela não pretende. Todo esse backstory só existe para justificar a origem sentimental de Adrian e Félix. E como na AU eles não são sentimonstros, ela não vê sentido em abordar isso. Ainda que o personagem do Félix possa sim, talvez, odiar o pai ou ter uma péssima relação com ele quando estrear no epílogo. E por essa FAQ é isso, gente. Muitas perguntas eram repetidas, várias delas foram respondidas nos capítulos que saíram de agosto até aqui, ou foram respondidas em FAQs anteriores. Perdão aqui eu não respondi, tá? É muita coisa. Comentem suas ideias impressionantes para eu passar para Cameron Zoe depois, e até o próximo vídeo.